Olá, sejam bem-vindos ao curso de cromatografia de íons. A gente vai tratar nesse módulo um pouquinho da introdução da técnica, do que é a cromatografia de íons, falar um pouquinho de algumas aplicações e traçar um paralelo com relação à técnica bem comum de HPLC, tá? Aproveito para me apresentar, meu nome é Guilherme, sou responsável pela linha de cromatografia da Metron, e fico à disposição para quaisquer demandas que vocês possam vir a ter, meus dados estão logo abaixo. Bom, falando um pouquinho da Metron, a Metron foi fundada em 1943 pelo engenheiro Bertoldo Suner e é uma fundação sem fins lucrativos, onde todo o seu recurso capitalizado ao redor do mundo é reinvestido em tecnologia, em aplicações, em novos desenvolvimentos, focar em atender sempre muito bem os seus clientes, tá? A Metron atualmente ela está distribuída em mais de 120 países, sendo alguns deles, como aqui no Brasil, uma subsidiária com um reporte e contato direto com a matriz, e 44 distribuidores independentes, né? A gente tem uma forte atuação na América Latina e somos o hub de contato e suporte para esses países, tá? Bom, falando um pouquinho aí do que é a cromatografia, né? Como ela surgiu e o que se trata. A cromatografia nada mais é do que uma técnica de separação, né, onde eu tenho os meus analíticos da minha amostra todos lá embaralhados e através de um processo físico-químico eu vou acabar fazendo a separação deles, né? Então, seja uma cromatografia gasosa, uma cromatografia líquida, como é o caso da cromatografia iônica, que é uma cromatografia líquida, um HPLC, todos eles vão atuar da mesma forma. Então, é a minha interação da minha fase móvel com a minha fase estacionária, né? A minha fase móvel também é bem conhecida como eluente, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente pensa na cromatografia, todos esses parâmetros e esses fatores são importantes para a gente trabalhar e atuar e vão interdepender nas aplicações, tá? Então, os meus analíticos de interesse de separação, eles vão ter um papel fundamental. A minha fase estacionária, ou a minha coluna cromatográfica, como muitas pessoas costumam chamar, e a minha fase móvel ou o meu eluente também vão interferir nesse processo, né? E, obviamente, tudo isso tem uma correlação com a temperatura que é fundamental para a gente poder fazer essa separação dos meus analíticos. Então, falando um pouquinho mais sobre a cromatografia de íons, né? A cromatografia de íons, ela surgiu lá em 1975, esse ano ela completa 50 anos dessa técnica, e ela foi criada por esses três cientistas, Small, Stevens e Baumann, que desenvolveram uma técnica de cromatografia, que já era conhecida como HPLC, porém, eles utilizaram um detector de condutividade, né? Então, a gente tinha já na época alguns detectores de R, e aí a gente mudou um pouquinho esse detector, e aí com isso começou a surgir a cromatografia de íons, tá? Como a gente vai trabalhar com detector de condutividade, a gente vai precisar trabalhar com um sistema que a gente chama de supressão, principalmente para quando a gente estiver falando da análise de ânions, né? Mas essa etapa a gente comenta um pouquinho mais para frente. Então, falando da linha de cromatografia de íons na Metron, ela surgiu lá na década de 80, né, com a linha Personal, depois vieram os equipamentos Advanced, a linha Professional e atualmente com a linha Vario e Flex, né? São equipamentos extremamente robustos, temos alguns exemplos de equipamentos que ainda estão em operação nos nossos clientes, né, ao redor do mundo. Então, são equipamentos que têm uma longevidade e uma robustez muito grande, tá? Então, falando um pouquinho do cromatógrafo de íons, né? Quais são os componentes que fazem parte desse sistema, tá? Como a gente comentou, o primeiro item que ajuda na separação e que tem uma correlação com a separação é o eluente, ou a minha fase móvel, né? Quando a gente estiver trabalhando com uns eluentes para fazer análise e separação de ânions, eu vou trabalhar ali com uma mistura de uma solução que tenha ânions. Então, por exemplo, uma mistura de carbonato e bicarbonato de sódio, uma solução de hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio. São soluções que vão me ajudar a fazer essa separação, tá? Quando a gente estiver trabalhando com uma análise de cátions, eu vou usar uma mistura de ácido, ácido nítrico, ácido dipicolínico, ácido metanosulfônico, são alguns dos ácidos que a gente pode utilizar para fazer essa separação. E assim como no HPLC, que a gente utiliza solvente orgânico e coloca modificadores iônicos para fazer a separação, no eluente também a gente pode trabalhar de forma reversa, né? Então eu tenho uma solução iônica e eu vou colocar modificadores orgânicos para me ajudar nessa separação, se assim for necessário. Então, eu posso colocar uma acetona, uma acetonitrila, um álcool, tudo isso para me ajudar a separar os meus analíticos de interesse, tá?
Bom, o meu eluente eu tenho algumas formas de fazer o preparo dele. Eu posso pegar um sal, dissolver num balão volumétrico, avolumar e preparar e colocar numa garrafa, ou eu posso automatizar essa etapa. Tá? Para automatizar essa etapa, eu tenho algumas formas. Eu posso primeiro colocar um módulo de diluição, vamos chamar assim, onde eu vou ter uma solução concentrada, né? Uma garrafa d'água, e aí eu consigo fazer por meio de um dosador de alta precisão fazer a diluição dessa minha solução concentrada e ter o meu eluente na concentração que eu tiver interesse de produzir. Tá? Então, eu posso trabalhar com 8 milimol, 50 milimol, enfim, eu posso trabalhar de diversas formas. Por meio de uma diluição de uma solução concentrada, com água, eu produzo o meu eluente de interesse. Tá? Outra forma que a gente tem de trabalhar é com o que a gente chama de gerador diluente. Tá? Então, aqui eu tenho uma diluição e aqui eu tenho uma geração. Tá? Qual que é a diferença do gerador diluente? O gerador diluente, na verdade, eu vou ter uma solução concentrada, só que ao invés de eu fazer uma diluição desse material, eu vou fazer uma eletrólise da água e aí com isso eu vou diluindo esse cartucho que está concentrado, tá? Uma das grandes vantagens dos cartuchos do gerador diluente com o sistema Metron é que você não precisa comprar um cartucho de um fornecedor específico, tá? De uma marca específica e ficar refém. Tá? Você pode preparar esse cartucho concentrado, se você quiser. Você pode comprar ele comercialmente pronto do fornecedor que te convenier. Tá? E você pode trabalhar com eles tanto em regimes isocráticos quanto em regime de gradiente. Qualquer um dos dois preparadores. Tá? Bom, então como que funciona a eletrólise para geração do eluente? Tá? Então, em um canal, eu vou ter passando a minha amostra de água, né? Eu vou ter a minha água vindo. Ela, em um canal eu vou ter o cátodo, no outro eu vou ter o ânodo. Eu vou realizar uma eletrólise. Então, em um eu vou formar uma hidroxila, no outro eu formo um próton. E aí eu tenho uma membrana semipermeável aqui, ou uma membrana seletiva, onde eu vou deixar passar esses íons de interesse. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o meu hidróxido de potássio numa concentração de 4 molar, vamos dizer assim, e aí eu tenho uma solução formando hidróxido aqui. Então, eu tenho uma água rica em hidróxido, por difusão, essa membrana, esses íons potássio vão do meio mais concentrado para um meio menos concentrado, e aí com isso eu acabo tendo a formação do meu hidróxido, que vai ser a formação do meu eluente, tá? Como eu comentei, nos cartuchos da Metron, como o cartucho que produz o eluente, ele é fixo, vamos dizer assim, no equipamento, você pode trocar a garrafa quantas vezes você quiser até a saturação desse cartucho. Ou seja, se a sua membrana trocadora saturar, você não perde o cartucho. Assim como se o cartucho acabar, você não perde a sua membrana, tá? Então, depois que a gente tem aqui no caminho vindo o eluente, a gente vai ter um degasificador, tá? O que que vai ser esse degasificador? A partir do momento que eu tenho uma solução, eu vou ter microbolhas ali dissolvidas, né? E aí, para eu não precisar passar com essa solução por um micro-ondas ou por um ultrassom, uma bomba de vácuo, ele já tem esse sistema integrado no equipamento, tá? Então, ele vai fazer essa função de tirar essas microbolhas justamente para melhorar a relação sinal-ruído, tá? Eu tenho uma bomba de pique de alta pressão, né? Toda a construção do cromatógrafo de íons ela é feita em pique, que é um material extremamente resistente, né? Ele tem um duplo pistão, que é o que vai fazer o bombeamento desse meu eluente e da minha amostra aqui para dentro do equipamento, onde a gente vai fazer a análise, tá? Então, por ele ser em pique, ele é resistente a diversos tipos de solventes orgânicos, tem uma alta resistência química, porém ele não tem uma alta resistência à pressão. E aí, por isso, as bombas de alta pressão, que a gente chama aqui quando comparado com a HPLC, que chega a 100 megapascal, a gente vai estar trabalhando aqui na faixa de até 35 ou 41 megapascal, mas o equipamento em si ele vai operar numa faixa bem abaixo disso, como 5, 7 megapascal, tá? Depois que a gente tem a passagem pela bomba de alta pressão, a gente vai para a válvula de injeção, que é onde eu realmente vou escolher, através do loop, o meu volume de amostra que eu vou fazer a injeção no meu equipamento, tá? Então, essa válvula é uma válvula de 6 vias, onde eu tenho aqui constantemente passando o meu eluente, por exemplo, né? Depois eu venho com uma injeção de amostra, preencho esse loop, e é depois que o loop está preenchido, essa válvula gira e o meu eluente ele vai empurrar para dentro do equipamento essa minha amostra, tá? Essa minha alíquota que eu escolhi aqui para fazer a análise é esse volume que vai ser injetado dentro do meu equipamento,
tá? Com essa válvula, a gente consegue fazer tanto injeções da forma manual, né, ou seja, injeção uma por uma através do analista, quanto da forma de amostradores, tá? Bom, então, como que chegamos aqui na outra parte do sistema que a gente comentou lá, que é uma interação da fase móvel com o meu eluente, né? Então, chegamos agora na minha fase estacionária, né? A minha fase estacionária, que é a minha coluna, que é quem propriamente vai realizar a minha separação, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de coluna de troca aniônica, né? Onde eu tenho os grupos aqui, essas bolinhas, um grupo quaternário de amônio, que vai fazer essa interação com o meu eluente, com meus analitos, onde a gente vai acontecer realmente a separação, tá? Então, num primeiro momento, eu tenho aqui meus analitos verdes e vermelhos, todos misturados na minha solução da minha amostra, por exemplo, fluoreto, nitrito, nitrato, alguns analitos, e eles vão interagindo com essa forma, com essa coluna, né? Conforme eles vão interagindo, eles vão ficando retidos, e aí isso vai acontecendo ao longo de toda a coluna. E conforme eles vão ficando retidos, eles vão sendo separados. Alguns têm mais interação, menos interação, uma interação mais forte, mais fraca, um tamanho diferente, uma carga iônica diferente. E aí, com isso, eles vão interagindo mais ou menos com a coluna. E aí, com base nessa interação, eles vão sendo separados, tá? E aí, quando eles saem da coluna, eles vão passar lá no nosso detector e vão gerando um sinal que vai ser analisado. As colunas da Metron, elas possuem um chip, tá? Parecido com aquele chip de celular que a gente tinha, e ele serve justamente para fazer um monitoramento de diversos parâmetros do equipamento. Pressão, o volume que está sendo passado, o número de injeções que já foram feitas, e isso tudo garante uma maior segurança para o equipamento. Ou seja, eu tenho uma coluna que é dedicada para cátion, por ela ter esse chip de reconhecimento, impede com que eu consiga injete uma amostra de ânions, por exemplo, né? Ela vai me dar um alerta no meu sistema, evitando com que falhas e perdas de consumíveis aconteçam, tá? Então, é um sistema de proteção e segurança que o próprio equipamento possui que vai se autorregulando, né? Então, esse é um diferencial dos sistemas da Metron e eles se comunicam. Então, por exemplo, se de repente há um aumento na pressão do meu sistema que poderia danificar essa minha coluna, e gerar um desperdício, né, um gasto com um consumível, a própria bomba, por ser inteligente, ela comunica com a coluna, que também é inteligente, e aí eles desligam o sistema, evitando, assim, um desgaste maior do seu componente cromatográfico, tá? Bom, a gente comentou lá no comecinho que os cientistas fizeram um desenvolvimento de um equipamento que utilizava um detector de condutividade e utilizava supressão, né? Então chegou a hora da gente abordar um pouquinho o que que é essa supressão, tá? A supressão, quando a gente vai analisar íons e vai usar um medidor de condutividade, na nossa solução a gente tinha metais ali, né? Tinha sódio, tinha potássio, tinha lítio, que são metais que têm uma alta condutividade. Então, para eu enxergar no meu detector, eu vou precisar baixar essa condutividade, tá? Então, para a gente baixar essa condutividade, a gente tem basicamente duas formas de executá-la. Uma que a gente chama de supressão química e a outra que a gente chama de supressão eletroquímica, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A Metron só trabalha com sistemas de supressão química ou algumas vezes vocês vão escutar a palavra supressão sequencial, que além da supressão química, a gente faz uma supressão de CO2, tá? Então, como que funciona a supressão química? Como eu comentei no meu eluente lá, principalmente para análise de ânions, a gente tem um metal, né, que está atrelado ali ao meu eluente, por exemplo, um carbonato de sódio, um hidróxido de sódio, um hidróxido de lítio, enfim, algum metal. E os metais têm uma alta condutividade. E por ter essa alta condutividade, o meu sinal fica muito alto, e aí eu não consigo enxergar no meu detector de condutividade, que é o detector mais utilizado e um dos pioneiros lá por aqueles três cientistas que a gente comentou. Então, eu preciso reduzir essa minha condutividade. E como que eu reduzo essa condutividade? Bom, se eu tirar o sódio dessa minha solução e colocar um próton, eu vou ter uma formação de ácido carbônico, né? E aí o ácido carbônico ele já tem uma condutividade bem menor, de 700 microsiemens. A gente está falando em algo de torno de 15 microsiemens. E aí, com essa redução, eu já tenho uma grande melhora e boa parte das aplicações que vocês vão ver, a gente já consegue trabalhar somente com essa supressão química, tá? Eu já tenho ali uma linha de base bem estável, próximo de 15 a 20 microsiemens com a formação desse ácido carbônico.
Porém, quando a gente fala de supressão sequencial, além dessa supressão química, onde eu substituo esse meu sódio por um próton, eu vou ter uma supressão de CO2 também. Ou seja, a gente sabe que o ácido carbônico é um ácido fraco, que se dissocia facilmente em água e CO2. Ou seja, se eu passar ele por um ambiente onde eu retiro esse CO2, como se fosse uma bomba de vácuo lá do desgaseificador, só que onde eu só retiro o meu CO2 dessa minha amostra, pelo princípio de Le Chatelier, eu desloco esse equilíbrio para cá, e aí com isso eu acabo tendo os meus analitos basicamente em água ultra pura, tá? Então é assim que a gente faz a supressão química ou a supressão sequencial, tá? Aqui tem um detalhe muito importante que é a Metron, nesse sistema de supressão, a gente dá 10 anos de garantia, ou seja, não é um consumível, não é algo que você vai precisar ficar trocando no seu equipamento constantemente, tá? E se porventura em algum momento ele vier a dar um problema, a gente ainda faz a substituição dentro de 10 anos em cortesia. Então, vocês lembram que eu comentei lá, a gente faz a supressão química, né? Como que eu faço essa troca desse sódio por esse próton, tá? A Metron, ela tem um sistema patenteado de supressão, que é um rotor, onde ele possui três câmaras idênticas, tá? Sendo uma que está sendo utilizada para minha análise, ou seja, eu tenho o meu material que está vindo da minha coluna e vai para o meu detector, né? Eu tenho uma outra câmara aí que ela está sendo regenerada, né? Ou seja, ela já passou pela supressão, ela já teve a regeneração, e eu tenho uma outra câmara que está sendo lavada, ou seja, ela já passou pela supressão, já foi regenerada e agora eu estou fazendo uma limpeza dela para que ela possa ficar pronta para uma próxima corrida, né? Então, como essas três câmaras são idênticas, esses três processos acontecem simultaneamente. E aí, entre uma análise e outra, essa câmara gira para que você possa utilizar um novo canal limpo, tá? Então, vamos ver um pouquinho do processo que está acontecendo na câmara que está vindo da coluna e que vai para o detector. No primeiro momento, eu tenho ali a minha resina trocadora, né, onde eu tenho ela recheada de prótons, e aí o meu eluente vai vindo ali com o meu carbonato de sódio, cheio de sódio, né? E aí, esse sódio ele tem uma afinidade maior, ele fica retido nessa resina trocadora, e o meu ânion sai, como a gente falou lá, por exemplo, o carbonato, ele vai sair com o meu próton formando ácido carbônico e vai, de repente, para uma supressão do CO2 ou direto para o meu detector, tá? Então, aí aqui que acontece realmente a supressão e a troca do meu sódio pelo meu próton, tá? Então, isso está acontecendo nessa corrida que a gente está fazendo agora, que está indo para o detector. Enquanto isso, na outra câmara, que já foi utilizada na corrida cromatográfica anterior, o processo que está acontecendo é um processo reverso, tá? Então, eu passo um ácido ali, por exemplo, um ácido sulfúrico diluído, né? E aí, como eu vou ter um excesso de prótons, esse meu ácido sulfúrico ele vai concorrer com esses sítios onde está ligado o sódio e por competição, como eles estão tá em maior quantidade, eles vão acabar se ligando a essa resina e retirando o sódio, ou seja, eu recomponho novamente a minha supressora, né? E aí o meu sódio vai sair junto, por exemplo, se eu estiver usando um ácido sulfúrico na forma de sulfato de sódio, né? Não tem problema nenhum. Porém, quando eu passei, nos interstícios ficaram cheios de ácido sulfúrico ali no meio, né? E eu não tenho interesse em analisar o ácido sulfúrico. Então, para isso, eu vou precisar retirar esse ácido sulfúrico. E aí eu passo uma água ultra pura aqui para poder fazer a lavagem desses interstícios que estão aqui recheados com esse ácido sulfúrico. E aí a minha água lava e leva embora esse excesso de ácido que ficou retido ali, né? E aí, com isso, eu refiz o ciclo desses três canais e esse meu canal está pronto para ser utilizado numa nova corrida, né? Então, agora eu tenho de novo a minha corrida acontecendo, uma outra corrida cromatográfica acontecendo, e aí eu tenho meus analitos passando novamente e esse processo sendo reiniciado, tá? Apenas como um detalhe de observação aqui, a água ultrapura que a gente utiliza é a própria água que sai do detector. Se vocês lembrarem, lá no final do processo, a gente deixou os nossos ânions de interesse em água ultrapura. Então, em vez de ir direto para o descarte, ele passa por esse supressor e faz a própria lavagem do sistema. Tá? E, novamente, aqui nós somos líderes de mercado, temos 10 anos de garantia nesse sistema. Bom, se vocês lembram, eu comentei que a gente tinha duas formas de fazer esse sistema de supressão, né? A supressão química ou a supressão eletroquímica. Como que funciona a supressão eletroquímica, tá? Ela vai funcionar de forma análoga ao processo inverso do que acontece no gerador, tá? Então, eu tenho lá um ânodo
eu tenho um cátodo, e aí eu vou ter duas membranas semipermeáveis aqui, da mesma forma que a gente tinha lá no nosso gerador. Porém, aqui eu vou estar retirando o sódio, porque eu vou estar passando água ultrapura desse lado, vou estar formando hidróxido, tal qual eu formava lá no meu gerador, né? Então, o meu sódio, meu potássio, meu lítio, ele vai migrar para esse lado da membrana, e aí com isso ele vai para o descarte. E aí, para manter o equilíbrio, eu tenho uma outra membrana aqui, onde eu vou estar formando os prótons, né? E aí esses prótons migram para dentro para onde está tendo o fluxo da minha análise e vão para o detector, tá? Então, mais ou menos dessa forma que vai acontecer, um processo inverso. Qual que é a desvantagem desse sistema de supressora eletroquímica? Bom, essa membrana é semipermeável ao sódio, ou ao potássio, ou ao lítio. Ou seja, quando eu estiver trocando o meu eluente, eu vou precisar trocar a minha supressora. E aí eu vou ter um gasto maior com esse tipo de consumível, né? Outra desvantagem é que, por ele ser um consumível e ele tem essas membranas, a estabilização na troca de uma aplicação para outra, ela é mais demorada, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho do porquê que nós não utilizamos esses sistemas e quais são as desvantagens, né? Então, como eu comentei, por ele ser um consumível, a membrana também satura, eu demoro para fazer essa troca, eu vou ter um gasto, né? Então, ele vai ser um aumento de consumo e de custo analítico, além de ser ambientalmente menos amigável. Afinal de contas, eu estou gerando um resíduo que não é interessante para o meio ambiente. Como eu comentei, a gente tem uma membrana que é semipermeável, ela precisa estar hidratada, eu preciso estabilizar a corrente, eu preciso estabilizar o fluxo, para daí sim eu conseguir estabilizar a minha linha de base. Ou seja, se eu precisar fazer essa troca de uma solução para outra, por exemplo, de cátions para ânions ou de ânions para cátions no mesmo equipamento, com um supressor eletroquímico, eu acabo demorando cerca de até 2 dias até ter uma linha de base com um sinal ruído baixo, né? Enquanto que com um supressor químico, isso não é verdade. Eu consigo fazer essa troca em cerca de 40, 50 minutos e isso torna muito mais rápido e muito mais fácil fazer essa troca de um para o outro, tá? De uma aplicação para outra. Então, como eu comentei, a gente tem o detector, então o meu material já foi injetado, já passou na coluna, já passou na bomba, já teve a supressão, agora ele vai chegar no detector, tá? Então, no detector eu vou ter ali uma célula de condutividade bem parecida com o que a gente utiliza aí nas análises ambientais e tudo mais, e conforme meus analitos vão passando por esse polo, eu vou tendo uma geração de sinal, e aí com isso eu consigo fazer essa análise, né? Evidentemente, o tempo de retenção aqui do meu cromatograma vai me dizer qual analito que é, e pela integral da área desse pico eu tenho aí a concentração, tá? Na cromatografia de íons, a gente tem alguns modelos de detectores que a gente pode utilizar. Eu trouxe ali atrás para vocês o modelo do detector de condutividade. Porém, a gente pode utilizar todos esses detectores no nosso sistema, a depender da aplicação, a depender do nosso interesse de analisar. A condutividade, o detector de condutividade, ele é um detector que a gente chama de detector universal. Cerca de 90% das nossas aplicações a gente vai conseguir utilizar com ele, né? Então, análise de ânions, de cátions, de ácidos orgânicos, eles vão acabar sendo feitos com esse tipo de detector, né? Quando a gente falar em açúcares, antibióticos, em açúcares alcoólicos, trabalhar com a parte de cianeto sulfeto, a gente vai trabalhar mais com um detector eletroquímico. Por quê? Ele é muito mais seletivo, tá? Então, eu consigo trabalhar com ele para analitos que não sejam só necessariamente íons, mas que tenham talvez uma ionização possível, que possam sofrer uma oxirredução, tá? Temos também o detector UV-Vis, né? O detector UV-Vis a gente vai utilizar basicamente quando a gente estiver trabalhando com metais de transição, análises ambientais como o cromo-hexa, análises que precisam, às vezes, gerar uma cor para a gente ter um sinal, então a gente vai utilizar um sistema que a gente chama de reação pós-coluna, né? Como moléculas orgânicas, alguma coisa nesse sentido que a gente vai trabalhar com um detector UV-Vis, bem parecido como é no HPLC, que a gente tem um detector de EG, um detector UV-Vis, coisas nesse sentido, tá? E a gente também ainda pode acoplar um detector de massas. O detector de massas aí, quando a gente vai querendo entrar ainda mais no detalhe, por exemplo, eu tenho os íons, mas eu quero saber a especiação desse íon, né? Quero fazer cromo, mas eu quero fazer cromo 3 e cromo 6, por exemplo. E aí a gente vai
quando a gente estiver trabalhando numa especiação, por exemplo, a gente vai ser mais seletivo com detector de massa, né? Uma eliminação de matriz, por exemplo, se a minha matriz que está, os meus analíticos, ela interfere e eu quiser eliminar, eu posso fazer com massa. Se eu for trabalhar com ácidos aloacéticos, também é uma aplicação bem interessante e bem comum, tá? Para utilizar o detector de massas. Bom, depois que a gente fez tudo isso, a gente precisa coletar esses dados, né? E para coletar esses dados, a gente tem um software que chama MagicNet, né? É o único software do mercado que trabalha em língua portuguesa, ou seja, é um software extremamente fácil e intuitivo, né? Ele possui apenas 5 botões aqui nas laterais, onde você clica, você consegue selecionar um método, você consegue selecionar um dos parâmetros aqui do equipamento, por exemplo, clico na coluna, clico na bomba, e ele me abre todas as características daquele parâmetro e eu consigo modificar manualmente, consigo fazer diversas coisas com esse sistema, né, com esse software. Inclusive, ele atende algumas normas como CFR 21, parte 11, tem completa integração com o sistema LIMS, consegue gerar resultados, você consegue padronizar ou personalizar os seus relatórios, você tem uma série de funções que você consegue alterar com esse software, tá? Porém, além disso, como a Metron gosta de deixar os seus clientes livres e à vontade para fazerem as suas escolhas, uma das escolhas que vocês podem fazer é com relação ao software de operação, tá? Então, vocês podem trabalhar com o software CFR 21, parte 11 da Metron, que é o Magic, ou se você já tiver uma gama ampla de equipamentos no seu laboratório de HPLC, por exemplo, você pode vincular eles na mesma rede do Empower ou do OpenLab, tá? Falando um pouquinho de instrumentação, né? Quais são os modelos de equipamentos que nós temos? Nós temos o modelo E, que seria um modelo de entrada para a linha de cromatografia de íons, e aqui vale a pena um lembrete que, apesar de ser um modelo de entrada, ele não perde em nada em especificação, tá? O detector que a gente utiliza é o mesmo, tá? Em todos os sistemas que vão ser apresentados, a supressora é a mesma que vai ser apresentada, a bomba é a mesma, a coluna é a mesma. A diferença é basicamente que ele não permite algumas expansões futuras, tá? Além de não ter a parte de supressão de CO2. Lembra lá que eu comentei que a gente tinha supressão química e tinha supressão sequencial. Ele trabalha somente com a supressão química, tá? Mas ele é um modelo extremamente robusto, é um equipamento extremamente versátil, você pode fazer diversos tipos de aplicação. E ele é um equipamento que tem um rápido retorno no investimento, tá? Então, para prestadores de serviços que querem atender portaria, quer atender CONAMA, uma série de normas ambientais, ele é um equipamento que se paga rapidamente o investimento, tá? Temos aí o modelo 930, que seria o equipamento mais versátil que a Metron tem, né? Ele já possui aí, por exemplo, um forno de coluna, lembra lá que eu comentei que a temperatura é um parâmetro importante. Ele tem a supressão sequencial, ou seja, ele tem a supressão química e tem a supressão de CO2. Ele já é compatível com todos os modelos de detector, ou seja, você pode colocar o detector de condutividade, o detector amperométrico, um detector de massas, tá? E ele consegue trabalhar aí já também em regime de gradiente ou regime de pós-coluna, né? Reação de pós-coluna, que a gente comentou para os detectores do VVIS, por exemplo, tá? E o outro modelo que a Metron comercializa é o modelo 940, tá? Ele é de forma bem resumida e simplista, como se fossem dois equipamentos do modelo 930 em uma única carcaça, tá? Então você pode observar que ele tem duas bombas, duas válvulas de injeção, espaço para duas colunas. Ele tem um canal só de supressão química e um canal de supressão de CO2. Por quê? Porque a Metron, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com análise de cátions, a gente não precisa realizar a supressão. Então, se eu tiver dois canais, em uma hora eu quero fazer cátions e na outra eu quero fazer ânions, eu posso usar os dois canais, tá? Um vai passar pela supressão e vai para o detector, o outro vai passar pela coluna e vai direto para o detector. Essa é uma vantagem de uma construção de tecnologia que não requer a supressão para análise de cátions, por exemplo, tá? Bom, a gente comentou que a válvula de injeção ela poderia ser utilizada aí tanto para injeções manuais quanto para injeção de automação, né? Então, a gente tem basicamente duas formas aí para fazer a injeção dessa minha amostra. Eu posso coletar ela numa seringa e fazer a injeção, preencher o meu loop e deixar a amostra startar, ou eu posso fazer essa injeção de uma forma automática, com um amostrador, onde eu carrego
um lote, uma batelada e deixo o meu amostrador rodando e injetando de forma automaticamente esse equipamento, tá? Alguns modelos de amostradores que nós possuímos permitem customização de rack e até 211 amostras de uma vez, tá? Então você pode ter um rack, por exemplo, com vaios de 11 ml e frascos de 50 ml, por exemplo. Você pode pedir para a gente customizar para um vaio específico que você já trabalha, não tem problema nenhum, tá? E nós temos racks de 36 posições, 56, 211, amostradores refrigerados, enfim, uma série de opções, uma gama muito ampla de instrumentação, tá? E qual que é a vantagem da gente utilizar os amostradores para fazer as injeções da amostra, tá? É que a gente consegue automatizar não só a injeção, mas alguns preparos de amostra, tá? Como assim preparo de amostra? Bom, eu tenho o meu amostrador, que é quem realmente vai fazer a injeção da minha amostra no meu equipamento. E eu tenho o equipamento que tem todos aquelas etapas que a gente ouviu até agora, né? Então, eu tenho o eluente, eu tenho a supressora, eu tenho a coluna, a bomba. Então, entre a minha amostra e o meu equipamento, eu tenho o que a gente chama de MISP, né? O Metron Inline Sample Preparation. Na verdade, nada mais é do que o preparo da amostra, né? Então, eu consigo automatizar com um amostrador automático um preparo de amostra que eu precisaria ter em bancada, seja ela uma ultrafiltração, seja ela uma digestão, seja ela o que for, eu consigo otimizar com o MISP, tá? E quais que são as vantagens da gente utilizar o MISP, né? Bom, a primeira é economia de tempo e dinheiro. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, numa ultrafiltração, onde eu tenho que ter um filtro de seringa para cada amostra que eu for utilizar, eu vou acabar precisando ter um gasto muito alto com esse tipo de consumível. Afinal de contas, eu tenho um filtro para cada amostra, né? E além disso, eu vou ter um desperdício de tempo, porque eu vou ter um analista que vai ter que ficar na bancada para poder fazer a filtração dessas minhas amostras. Então, com isso, automatizando essa etapa do processo, eu tenho menos tempo de preparo da amostra em bancada, tá? Uma outra vantagem é que eu retiro do preparo de amostra um erro que poderia estar embutido e associado ali. Por exemplo, um erro de analista, um erro de operação, um erro de preparo. Porque tudo vai ser feito da mesma forma. Afinal de contas, vai estar sendo feito por um sistema eletrônico, onde vai ser sempre feito da mesma forma. Com isso, eu aumento a minha repetibilidade e a minha reprodutibilidade das minhas amostras, tá? E uma outra vantagem é que, como tudo isso é controlado pelo software, isso fica registrado no meu sistema, ou seja, você tem um controle maior do seu processo e uma maior rastreabilidade, tá? Você garante que todas as amostras foram feitas, você não corre o risco de repente, injetar uma amostra que não foi filtrada, por exemplo, né? A gente possui mais de 17 tipos de preparo de amostra que podem ser implementados nesse sistema, então eu vou falar aqui alguns dos principais e mais comuns, tá? O primeiro, como eu comentei, é a ultrafiltração. Como que funciona a ultrafiltração? Ela é uma célula que eu vou ter de um lado passando a minha amostra, né, o meu analito, a minha amostra que eu tenho interesse em analisar, e uma membrana, né, e através dessa membrana ter uma porosidade que pode variar de 0,45 ou 0,2 micrômetros, ou seja, tem diversas normas ambientais, por exemplo, CONAMA, que pede que a amostra seja filtrada em 0,45, ela ainda vai te ajudar a preservar os seus consumíveis, como colunas, pré-colunas, que fazem parte do seu sistema cromatográfico, porque você não vai ter tanta injeção de contaminantes, não vai ter injeção de tantos particulados que podem causar um entupimento, tá? Uma vantagem dela é que, como vocês podem reparar, a célula ela tem uma espiral aqui dentro, ou seja, a gente faz uma filtração mais suave, uma filtração perpendicular, desculpa, uma filtração tangencial e não perpendicular da sua amostra, ou seja, você não força a passagem de nenhum analito, tá? E ambientalmente mais amigável e economicamente mais rentável, porque cada membrana dessa a gente vai conseguir fazer aí entre 50 a 200 amostras, mas com certeza mais de 100 amostras a gente consegue fazer com uma mesma membrana, tá? Então, como que funciona no meu sistema essa ultrafiltração? Bom, lembra, aqui é o lado do amostrador, o lado do equipamento e o preparo da minha amostra. O meu amostrador vai se dirigir a uma posição da amostra, vai coletar uma alíquota, vai realizar esse processo de ultrafiltração por meio e auxílio de bombas peristálticas, né? E aí, com isso, o meu material filtrado vai para a minha válvula de injeção. Essa válvula de injeção
eu vou preencher o meu loop de acordo com o volume que eu tenho interesse, o restante vai para o descarte, e aí eu estou com o meu sistema pronto para rodar. Nesse tempo, a minha válvula ela gira para a posição de injeção, controlada pelo software, e aí esse meu analito é inserido no equipamento que vai passar por todos esses processos, né? Ele vai passar aqui pela minha pré-coluna, pela coluna, e vai sofrer o processo de diluição. Ah, Guilherme, mas eu não vou ter contaminação entre uma amostra e outra? Não. Por quê? O meu hack, nesse meio tempo que está sendo feita a análise, ele está fazendo a lavagem de todo esse caminho por onde passou essa minha amostra, tá? Então, com isso, enquanto a minha corrida está sendo feita, eu não perco tempo de preparo de amostra, porque enquanto a corrida está sendo feita e analisada, o meu sistema está sendo lavado e preparado para a próxima análise, né? E quando acaba a minha corrida, eu começo uma nova injeção, tá? Um outro tipo de preparo de amostra que a gente é bem comum e a gente tem exclusividade no mercado por ser uma solução patenteada é a diálise, tá? O que que é a diálise? A diálise ela é um procedimento onde visa reduzir das suas amostras, retirar das suas amostras materiais que podem formar emulsões, coloides, que tenham uma carga proteica ou gordurosa muito alta, né? Então, assim como na ultrafiltração, ele também é um dispositivo, também é um acessório que eu coloco entre o amostrador e o equipamento, e aí com isso eu faço a migração desses íons de interesse. Então, por exemplo, eu tenho a minha amostra passando de um lado da membrana, da mesma forma com espiral, do outro lado eu deixo uma solução aceptora parada por um tempo aqui para que, por um processo chamado de difusão, esses íons migrem de um lado para o outro da membrana. Ou seja, eu replico a minha amostra sem esses materiais que poderiam entupir a minha coluna, poderiam danificar o meu equipamento, para uma solução limpa. Que solução é essa? Normalmente o próprio eluente. Tá? Então eu deixo o meu eluente aqui parado por um tempinho, esses íons migram por essa membrana, para o processo de difusão, e aí eu replico a minha amostra tá? Do outro lado, para ela estar pronta para ser feita a injeção no equipamento. Então, como que funciona aí a diálise? Bem parecido com a ultrafiltração. De um lado eu tenho o meu amostrador, do outro lado eu tenho meus componentes cromatográficos, e aqui no meio eu vou ter o preparo da minha amostra. Então, eu tenho meus analitos ali, as minhas bolinhas verdes e vermelhas vindo todas misturadas, proteína, gordura, emulsões, enfim. E aí, do outro lado, eu tenho o meu eluente, que está vindo aqui, né? Ou minha solução de transferência, tá? E aí eu vou ter aquele processo que a gente comentou, a membrana aqui no meio, o processo de difusão ocorrendo, a minha solução parada de um lado da membrana e do outro lado correndo a amostra. Aí eu giro, ligo novamente a minha bomba peristáltica e faço a injeção dessa minha amostra na minha válvula, tá? Então, eu vou ter aqui as minhas amostras vindo aqui, as bolinhas vermelhas e verdes, todas misturadas, e do outro lado passando sem elas, né? Então, só eu realizei aqui a retirada das minhas proteínas, das minhas gorduras, vamos dizer assim. E aí eu faço novamente o mesmo processo de injeção nessa válvula do meu loop, a válvula gira, vai para a posição de injeção, passa no na coluna e vai ser feito o cromatograma. Nesse meio tempo, novamente, o meu amostrador, ele vai para uma posição de limpeza, faz a injeção aqui na minha célula e faz a extração de qualquer contaminante que poderia ter permanecido, né? Então, de novo, enquanto a corrida está acontecendo aqui do lado do equipamento, o meu amostrador está preparando o meu preparo de amostra para ficar pronto para a próxima análise, tá? E assim que acaba a corrida aqui cromatográfica, eu volto ao processo de injeção novamente, tá? Um outro processo de preparo de amostra que a gente pode ter é a diluição, né? Quem nunca precisou preparar um balão de 100, pegar uma líquida de 10, diluir de novo em balão de 10, 100, vai por aí vai. Então, a diluição automática, ela permite retirar esse tempo de diluições da bancada, tá? Como que acontece? Eu tenho aqui um vaso, né, externo ao meu amostrador, onde eu vou ter aqui uma espécie de becker, onde eu vou fazer essa minha diluição, e aqui um vaso de limpeza, tá? Se a gente fizer um corte na transversal aqui nesse vaso, essa é a vista de cima que a gente tem, tá? Então a minha agulha, entre uma amostra e outra, para ser limpa, né? Afinal de contas, a gente pode trabalhar com diluições de até 2.000 vezes, onde qualquer microgota que ficasse na parte externa da minha agulha poderia ser um contaminante, poderia interferir, ela vai precisar ser limpa por dentro e por fora. Então, a minha agulha, ela entra nessa parte, nesse orifício A,
do meu vaso de limpeza, esse aqui da frente, né? Ele entra aqui, ele dosa a água até se lavar por dentro e por fora. E aí o excedente cai para esse vaso B e é retirado. Enquanto isso, aqui dentro do meu becker, eu vou ter um agitador magnético na base, onde eu vou fazer as diluições e a lavagem desse becker e depois ele sai aqui por trás para ser feita a injeção no próprio equipamento, tá? Lembrando que essas soluções de preparo de amostras, algumas exclusivas, são factíveis de serem combinadas. Por exemplo, a diluição, eu posso fazer um processo de diluição do equipamento e ainda assim fazer a ultrafiltração da minha amostra, tá? Sequencialmente, sem problema nenhum. Então, como que vai funcionar aqui a minha diluição? Eu vou ter um sistema de dosagem aqui de alta precisão, onde ele vai coletar uma alíquota muito específica, muito precisa desse meu material, tá? Dessa minha amostra que eu tenho interesse. Notem que tem um dispositivo aqui para evitar que haja contaminação dessa minha bureta e contaminação cruzada. Então, depois que eu coletei uma alíquota, a agulha vai para uma posição externa, que é aquele vaso que a gente comentou. Ele vai dosar essa minha amostra, essa alíquota de amostra que eu tinha interesse, mais um excedente de água que eu tenho interesse de fazer a diluição. Um para 10, um para 100, um para 1000, um para 2000, tá? Sem problema nenhum. E ele faz essa diluição de forma automática, né? Então, ele vai conseguir replicar. Então, por exemplo, para um preparo de uma curva de calibração, eu posso pôr um vial aqui só com esse padrão e ele vai fazendo diluições até ter a curva toda completa, né? Nota aqui que as minhas bolinhas já saem um pouco mais clarinhas porque elas estão diluídas. Eu vou preencher aqui o meu loop de injeção novamente, né? Da mesma forma que foi dos outros preparos. E aí, com isso, eu vou girar a válvula e ele vai ser injetado no equipamento novamente, tá? E aí vai acontecer todos aqueles processos que a gente já comentou. Nota que, enquanto isso, o meu sistema de precisão, ele está dosando água aqui ainda, tá? Ele dosou bastante água aqui para fazer essa lavagem desse becker que foi feita a diluição aqui para poder preparar para uma próxima amostra para não ter risco de contaminação cruzada, tá? Então, ele vai acontecendo aqui o processo, né? Agora, a minha agulha vai para aquele orifício A que eu comentei, que era para ser feita a lavagem da agulha também, ou seja, eu lavo onde foi feita a diluição e eu lavo o componente que utilizou para ser feita essa diluição. Lavo todo o caminho por onde passou a minha amostra e o meu sistema volta a estar estabilizado para uma próxima análise, tá? Falando um pouquinho aqui agora do comparativo com o HPLC, tá? Bom, fazendo aqui então um resuminho do vídeo e do que a gente viu até agora,
Para traçar um paralelo com o HPLC, que é uma das técnicas mais comuns de cromatografia, é bem parecido com uma bicicleta, né? Se a gente for fazer uma trilha na montanha, a gente vai ter uma bicicleta mais adequada, assim como se a gente for andar na estrada, a gente vai ter uma bicicleta mais adequada para isso, né? A mesma coisa acontece com a técnica de cromatografia, né? A gente vai ter técnicas mais adequadas para uma aplicação ou para outra, né? Então, quando a gente está trabalhando com cromatografia de íons, o nosso soluente normalmente ele vai ser uma solução iônica, enquanto que no HPLC vai ser um solvente orgânico. Assim como os modificadores que a gente utiliza vão ser inversos, né? No cromatógrafo de íons, normalmente a gente trabalha em regime isocrático. O que que isso quer dizer? Eu não preciso alterar a concentração do meu eluente ou colocar um eluente adicional, né? Ou seja, da forma com que eu inicio o meu processo, ele termina. Enquanto que no HPLC, normalmente a gente trabalha com regime de gradiente, tá? Como eu comentei, todo o sistema é construído em PIC ou PTFE, dependendo da parte do equipamento, né? Que vai ser, são materiais inertes e resistentes, porque a gente não vai trabalhar com muita pressão. Já na cromatografia de HPLC, normalmente, por utilizar muita pressão, né, uma pressão de 100 megapascal, a gente precisa que as tubulações sejam mais rígidas, mais firmes e aguentem mais pressão, por isso elas são metálicas, né? Com relação aos detectores, no HPLC, normalmente a gente trabalha com detector de massas, um infravermelho ou até um UV-Vis. No cromatógrafo de íons, a gente vai estar trabalhando aí com detector de condutividade, um amperométrico, UV-Vis, um massa, pode acoplar um ICP-MS também, sem problema nenhum, né? No HPLC, normalmente, o nosso interesse dos analitos é quando a gente quer trabalhar com compostos orgânicos ou moléculas orgânicas, né? Enquanto que no IC, nosso interesse são mais em moléculas inorgânicas ou que possam ser ionizáveis, né? E o tipo de relação com a coluna aí, que tem HPLC, tem diversos tipos, né? Absorção, exclusão por tamanho, fase normal, fase reversa, enfim, uma série de formas de se trabalhar com a coluna, e no cromatógrafo de íon, basicamente, a gente trabalha com esses três tipos, né? Troca iônica, íon para ou exclusão iônica, tá? Falando um pouquinho das aplicações, tá? Então, na cromatografia de íon, basicamente, são esses os analitos que a gente pode trabalhar, né? Em vermelhinho, a gente analisa eles na forma de cátions, em verdinho, a gente trabalha com eles na forma de ânions. Porém, se vocês repararem aqui, o nitrogênio ele está meio a meio, meio verde, meio vermelho, justamente porque a gente pode trabalhar ele na forma de nitrito e nitrato ou como amônio, tá? Então, vamos ver um pouquinho aqui das aplicações, tá? A cromatografia de ímãs é uma técnica extremamente versátil que pode atuar em em diversos mercados, tá? Em diversos segmentos. Ele pode atuar aí na parte de alimentos e bebidas, como um analisador para garantir que os produtos zero lactose não contenham lactose, né? Por exemplo, sulfitos, que são conservantes de bebidas e alimentos, podem ser utilizados e analisados com o cromatógrafo de íons, ainda a parte de ânions comuns e cátions comuns que a gente consegue analisar, tá? Na parte de farmacêutica também é bem presente, com análise de antibióticos, por exemplo, sulfato, sulfamato, topiramato, até mesmo como precursores, né? Como nitrito e nitrato, como precursor de nitrosamina. Então, tem diversas aplicações que a gente pode trabalhar na área farmacêutica. De biocombustíveis, a mesma forma, né? Seja ela do segmento sucroenergético, seja ele do petroquímico, a gente consegue trabalhar em diversos processos, por exemplo, em atendimento a algumas normas que medem cloreto e sulfato em etanol, por exemplo, em haletos, né, em halogênios na parte de combustíveis fósseis, né, na parte ambiental, não preciso nem comentar, né, a parte de águas que a gente tem, toda a parte de análise dos cátions e ânions de interesse, dos sais minerais, enfim, avaliar a potabilidade. Na parte da indústria química, então, no segmento de inibidores, na parte de defensivos agrícolas, em plásticos, enfim, uma série de coisas que a gente consegue atuar, tá? Uma série de segmentos aí da indústria que a gente consegue atuar. Vou passar brevemente por algumas das aplicações que a gente tem já desenvolvidas e algumas bem consolidadas no mercado para esse sistema de cromatografia, tá? Então, na parte ambiental, é bem comum, né, a parte de análise de ânions e de oxalatos, né? Então, a gente está falando aí de fluoreto, cloreto, nitrito, nitrato, bromato, fosfato, sulfato, enfim, uma série de parâmetros, né? Notem aqui que eu estou trabalhando num sistema, se vocês olharem aqui a condutividade, ela não está próxima de zero, né? Ou seja,
eu estou trabalhando num equipamento que não tem supressão sequencial, ou seja, ele só tem a supressão química. Aquele modelo de equipamento que eu comentei, o ECO, o modelo de entrada, ele já consegue rodar todas essas análises, né? Então, a gente consegue atender portarias, atender CONAMA, atender ISO, atender DIN, justamente com um equipamento mais versátil, né? Com um equipamento de entrada que tem uma versatilidade muito alta, independente aí dos seus componentes, tá? Justamente por ser os mesmos de todas as linhas. Outra aplicação bem comum na análise ambiental é para a parte de glifosato e AMPA, né? Então a gente consegue numa única corrida aí trabalhar com a análise dos ânions, dos oxaletos, de glifosato e AMPA também na parte dos defensivos agrícolas, né? Então a gente tem aqui o sinal do AMPA, tem o sinal do glifosato. Aqui a gente trabalha já numa condição de gradiente, né? A gente está trabalhando aqui com uma condição de gradiente para trazer esse glifosato de forma mais rápida, né? Vocês podem notar aqui que a condutividade estava bem próxima de 0 ou 1 aqui, ela dá uma leve subidinha aqui, então essa subidinha é em decorrência do gradiente que entrou, né? Eu aumentei a concentração do meu eluente para poder fazer essa análise, tá? Outra aplicação bem comum aí, trago algumas normas, por exemplo, a ISO 14911 para análise de cátions, né? Então eu uso uma mistura aí de ácido nítrico com ácido dipicolínico como meu eluente. Tenho todos os meus analitos bem separadinhos aqui na forma de cátion, né? E como eu comentei, para análise de cátions, normalmente a gente não precisa usar supressão. Então aqui aparece condutividade direta, tá? Por isso que quer dizer essa condutividade direta, ou seja, eu não precisei passar por um sistema de supressão para medir a condutividade desses analitos, tá? Uma outra aplicação que é bem comum, que poderia ter algum percalço para alguns tipos de sistemas, mas que nós não temos, é a análise de cátions em águas salinas, tá? Porque a gente acaba tendo um alto teor de sódio aqui, e aí, por exemplo, né, proveniente do cloreto de sódio das águas do mar, por exemplo, mangues, essas coisas, ou até mesmo águas de caldeiras, e aí a gente acaba tendo um alto teor de cálcio que poderia encobrir. Note que não temos problema para fazer essa avaliação. De novo, condutividade direta, sem precisar passar pelo sistema de supressão, uma mistura de ácido nítrico com ácido de picolínico, tá? Temos aí uma outra análise bem comum para meio ambiente, que é a análise de cianeto e sulfeto. Aqui a gente já está usando um detector amperométrico, né? Então, nota aí que a gente já também não precisa de sistema de supressão. E aqui a nossa unidade de medida é nanoampere, não é mais microsiemens, tá? Então, também sem problema para fazer essa análise e essa avaliação. Nota que é uma corrida bem rapidinha, em 4 minutos a gente consegue fazer esses parâmetros, tá? Temos também aí, como eu comentei, análise de ácidos aloacéticos, por exemplo, com uso com detector de massas, né? Então, a metodologia, atendendo a norma EPA, né? A gente tem aqui, depois de passar por um sistema de condutividade, a gente coloca aí um detector de massas também, onde a gente vai conseguir pegar todos esses ácidos aloacéticos aí, tá? Temos uma análise de PFAS também, que são os poliperfluoralquilados, que é uma análise que está bem em alta, aí principalmente com algumas normas já na União Europeia, nos Estados Unidos, e está chegando bem forte no Brasil, né? Então, para a gente fazer essas análises, por exemplo, aqui de compostos fluorados adsorvíveis, né? Nos cartuchos, a gente passa por um sistema de combustão automatizada, né? Então, de novo, mais um preparo de amostra que a gente consegue automatizar, que seria necessário uma combustão numa câmara externa, a gente consegue automatizar com o forno e fazer a injeção de forma automática no equipamento. Pensando aí no segmento alimentício, né, algumas das aplicações bem comuns também, então fazer uma análise de perfil de carboidratos, né, aqui a gente já começa a trabalhar de novo com um sistema de gradiente, né, utilizando hidróxido de sódio e acetato, mas a gente tem uma corrida que a gente faz boa parte da separação dos sistemas em regime isocrático, e aqui no finalzinho vocês podem ver o regime de gradiente para fazer a separação dos analíticos finais. Lembrando aqui de novo o detector amperométrico, né? Vocês podem observar o sinal aqui em nanoamperes, tá? Para fazer análise de polióis também, né? Pensando novamente na indústria alimentícia, aqui já em regime isocrático, utilizando o hidróxido como
o meu eluente e uma detecção amperométrica, né? Então aqui eu tenho os meus polióis todos separadinhos aqui, sorbitol, manitol, tudo tudo separado de acordo com o que eu tenho interesse aqui, né? Obviamente esse tempo de corrida pode ser alterado de acordo com o que eu tenho na minha amostra. Tenho aqui, como eu comentei, análise de lactose em leite zero lactose, né? Tem, é, tem normas aqui, né? Justamente do Ministério do MAPA, né? Para a gente poder fazer essa análise. Então, produtos de lactose em leite zero lactose, por exemplo, essa corrida, né? Então, regime isocrático com hidróxido, detecção amperométrica, desculpa, em uma amostra de creme de leite, né? Nota que aqui a gente está usando o sistema de diálise, justamente para poder retirar aquela parte de gordura que eu não tenho interesse em analisar. Eu vou analisar só aqui as minhas proteínas, né? Então eu retiro esse material de interesse de forma automatizada, tá? Aqui novamente dando um zoom ali, né? A gente consegue pegar os analitos de interesse do leite zero lactose e conseguir enxergar aqui. Nitrito e nitrato em cárneos também é uma aplicação bem interessante, afinal de contas tem essa norma NMKL 165, que justamente para ver a questão de putrefação, essas coisas da carne, então para fazer essa análise de nitrito e nitrato também é possível utilizar o equipamento da Metron, o cromatógrafo de íons, onde a gente tem essa relação de nitrito e nitrato, né? Aqui uma regime isocrático, mas aí a gente trabalhando com um carbonato de sódio e um modificador orgânico de acetona aqui, né? E a medição aqui por UV direta. De novo, também, essa aplicação é uma análise que está lá no mapa que pede que seja feita, tá? Então, no item 1.17, vocês podem encontrar essa relação. Como eu comentei, a parte de sulfitos como conservantes aí em bebidas, né? Então, para a parte de vinhos, por exemplo, né, uma aplicação bem consolidada que a gente tem aqui no Brasil. A parte de hidróxido, né, o nosso eluente, um hidróxido de sódio com modificador de acetato de sódio, utilizando novamente o detector amperométrico, a gente consegue fazer essa correlação e ver o pico de sulfito, tá? Ácidos orgânicos em sucos e frutas também, né, utilizando carbonato de sódio, um detector de condutividade após a supressão. Aqui a gente já trabalha em regime de gradiente, nota que a gente tem um primeiro gradiente aqui e um segundo gradiente nessa etapa, né? Então, mas aí a gente consegue pegar diversos ácidos orgânicos aí. Uma corrida um pouco mais longa e, de novo, dependendo do ácido de interesse, a gente pode encurtar em cada uma dessas etapas aqui a corrida, tá? Novamente, a mesma corrida, né? Então, a gente consegue ver aqui mais no detalhe os tempos de retenção de cada um desses meus ácidos orgânicos aí, nesse caso, numa amostra de suco de frutas, tá? Pensando no segmento farma, algumas das aplicações também, então, que nem eu comentei, sulfato, sulfamato e tupiramato, né? Tem uma norma USP que pede essa análise, né? Então, aqui a gente já utiliza uma coluna PRP-X100, que tem lá no apêndice da farmacopeia das colunas, qual que é a coluna que tem que ser utilizada, e vocês podem utilizar colunas diversas nos cromatógrafos da Metron, tá? Não necessariamente precisa ter aquele chip, mas as colunas da Metron possuem o chip, tá? Outra aplicação bem comum, sulfato de gentamicina, né? Então, também uma norma USP, a coluna que é mencionada no apêndice L1, o eluente e o detector que é utilizado aqui para a gente fazer essa separação das gentamicinas, tá? Nitrito hidróxido propil metilcelulose, ou como eu tinha comentado, o nitrito como um precursor das nitrosaminas, né? Então, na indústria farmacêutica, isso é uma análise bem crucial por todos os danos à saúde que as nitrosaminas têm causado. Então, essa é uma análise que ficou bem famosa e necessária de ser feita, né? Então, o controle desses nitritos como precursores das nitrosaminas é uma análise crucial para a indústria farmacêutica, tá? Temos aí também a glucosamina e galactosamina em heparina, também novamente utilizando o detector amperométrico, regime isocrático. A gente vê aqui os dois analitos de interesse, né? Os limites da USP e aí o próprio resultado de que passou, que foi aprovado, tá? Para análise de biocombustíveis, como eu comentei aí, utilizando
análise de carboidratos, então para controle fermentativos, né, para a gente ver como que estão o meu processo de fermentação, ver se eu tenho bastante glicose, se eu posso parar, se está na hora de continuar, se eu coloco mais água, se eu reduzo a temperatura, enfim. Então, controle do processo de fermentação, né, do segmento sucroenergético, de novo, o meu regime isocrático, utilizando hidróxido de sódio, uma detecção amperométrica, né, uma corrida bem curtinha aí, que a gente pode observar. Então, com isso a gente consegue fazer análise já direto de AR e ART, que são parâmetros fundamentais aí para a usina sucroenergética para determinar aí a eficiência. Análise rápida de carboidratos hidrolisados, né? Então, também, de novo, algumas questões com relação ao etanol de segunda geração. Quando a gente pensa em alguns processos fermentativos, também a gente consegue fazer essa análise, tá? Pensando aí na análise dos cálculos dos ácidos orgânicos, né? Então, isso aqui seria para controlar, por exemplo, o crescimento de bactérias, de micro-organismos dentro do processo fermentativo, né? E aí, com isso, a gente consegue ter, se a gente está tendo uma formação de ácido lático, um ácido fórmico, se a gente precisa fazer algum tipo de tratamento na usina. Então, também é feita essa análise e esse controle da condutividade sobre, após a supressão, um eluente tranquilinho de trabalhar, o ácido sulfúrico bem diluído, tá? Então a gente consegue pegar os limites aqui bem baixinhos, tá? Esses não são os limites de concentração, mas esses são os teores encontrados aqui. De novo, uma norma, né? A NBR 10894, que é uma norma que dita sobre teores de cloreto e sulfato em etanol, né? Então a gente consegue atingir limites de detecção bem baixinhos aí, a gente consegue pegar teores bem baixos. De novo, um eluente em regime isocrático, né? Com uma mistura de carbonato e bicarbonato de sódio, através da análise de medição de condutividade após supressão. E, de novo, nota aqui que eu não preciso utilizar o meu sistema de supressão sequencial. Apenas a supressão química já é o suficiente para que eu consiga identificar e quantificar esses analitos, tá? Como eu comentei, análise aqui de haletos de enxofre, né, em combustíveis de origem fóssil. Então, tem uma norma já para isso. A gente consegue automatizar através de um forno de combustão. E aí eu vou pegar lá o fluoreto, o cloreto, o sulfato, tá? Alguns dos meus analitos de interesse que essa norma pede. Então, de novo, análise por condutividade depois de uma combustão, tá? De forma resumida, gente, aqui para trazer um pouco das aplicações que a gente consegue fazer com o equipamento, né, com o cromatógrafo de íons, são diversas aplicações em uma infinidade que a gente pode pensar e desenvolver junto com vocês, mas de forma resumida, esse aqui é um quadro que sumariza boa parte das aplicações e, de novo, você pode começar com um sistema mais simples, sem reação pós-coluna, sem gradiente, e aí você vai expandindo conforme vai tendo a necessidade na sua indústria, na sua empresa, na sua universidade, e você consegue ir expandindo conforme vão aparecendo a demanda, tá? Se vocês quiserem ter mais informações, vocês podem buscar no nosso site. Se vocês entrarem lá no www.metron.com.br, na aba aplicação, vocês vão conseguir filtrar por diversas aplicações que tem da linha de cromatografia, assim como de outras normas, de outros equipamentos que a Metron comercializa. Tá lá, você consegue filtrar pelo analito de interesse, pelo tipo de amostra, pelo método, se é alguma norma, o tipo de segmento que você atua, o tipo de indústria, né? Isso facilita bastante, tá? Como eu comentei, nós temos o nosso laboratório de aplicação, que podemos atuar aí na parte de desenvolvimento, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, queira saber se a sua aplicação funciona ou não, nós podemos testar, podemos rodar nos nossos equipamentos, e aí você ter mais tranquilidade e confiança na aquisição e no investimento, tá? Caso vocês tenham dúvidas ou qualquer necessidade, fica aqui os dados do nosso time de suporte que pode auxiliar vocês. E vocês também podem nos encontrar nas redes sociais e se tiverem interesse, pode nos contatar por lá, tá? Caso vocês tenham mais alguma informação, eu fico à inteira disposição, tá? E podem contar comigo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.